Olá, Touro, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Aqui quem fala é Patrícia do canal Brintarô, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou estar realizando a sua leitura para o signo de Touro em Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura atemporal e intuitiva e também a leitura pode estar espelhada, certo? Então, portanto, pegue somente o que for para você, que não for, por favor, solte. As leituras referentes ao mês de setembro, pessoal, já estão aqui no canal. Vou deixar o card dela aqui para vocês. Deem uma olhada lá, pois podem conter informações importantes também, ok? Dito isso, boa sorte. Vamos que vamos, né? No dia 27, a gente novamente entra naquela energia de Mercúrio retrógrado. Isso significa que coisas começam a retornar, tá? Aquele olho ainda pode aparecer e você tem que lidar com isso, ok? E referente a consertos de qualquer natureza, assinatura de contratos, casa, carro, apartamento, seja lá o que for, não façam nesse período, tá? É uma semaninha aí, vai do dia 27 até o dia 3, 4, deixa para fazer depois. Deixa essa energia passar, que ela é meio que trava as coisas, tá? Touro, Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. Estou utilizando o Rider-Waite. Uma carta, por favor, para o signo de Touro. 4 de espadas, um momento de pausa, de refletir, de esperar, de aguardar. Casou muito bem do que eu estava falando aqui referente ao Mercúrio retrógrado. Momento de espera, aguardar o momento certo para agir, tá bom? 2 de paus, uma carta de planejamento. Aguardar, planejar para depois tomar ação. O que mais? Gente, virou aqui na minha mão. 5 de copas, uma carta de lamento. 8 de copas, uma carta de seguir em frente. Muitos aí planejando isso de repente, né? Vamos ver o que mais temos. O que mais para Touro? Energia de vocês. Marcando a 5. Energia de Touro, Papa. Papa me remete a essas questões dos contratos, das associações, de papéis, assinaturas, documentos. Eu vou tirar mais uma. Mas aqui vem dizendo para você guardar o momento certo, e realmente foi isso, tá? Se algo está relacionado a algum tipo de associação com outras pessoas. 3 de copas, é uma carta referente a uma celebração. Um grupo de pessoas, ou enfim. O que o 5 de copas está fazendo aqui? Rei de copas. Sentimento. Energia de câncer, peixe, escorpião. Novamente me remete a essa questão. A gente tem Deus aqui no fundo do deck. Deixa eu virar, tá virado. 3 de ouros no fundo do deck, que me remete a essa questão das associações, de se encontrar para resolver algo, para assinar algo, para celebrar algo. E atrás do 3 de ouros a gente tem a carta casamento, e a gente tem o Papa aqui, que é uma carta também que me remete a casamento. Se for uma questão que envolve algum tipo de festa, casamento, aqui pedindo para aguardar um pouco. Aguardar o momento certo para poder agir. Mais um, por favor. Obrigada.
Um Ás de copas. Esperar o momento certo. Para celebrar essa união. Para alguns aqui tem um casamento envolvido. Uma associação. O que mais? O mundo. Um arcano maior. Aqui tem os signos fixos. O mundo me remete a uma finalização de algo para início de outro, saindo de uma etapa, iniciando uma nova etapa, uma nova jornada. Uma nova jornada. Saindo, tem alguém que vai sair de algum tipo, tem alguém que vai usar. Olha só. 6 de espadas se movimentando e o eremita. O eremita é uma pessoa que está sozinha. Energia de virgem aqui. Pessoa que está sozinha, que está solteira, que não tem. Está muito forte essa questão do casamento, de algo tá marcado, que vocês vão celebrar, mas que pede também um pouco de paciência, porque não é o momento certo, ou vocês pretendem marcar essa tão especial data, mas ainda não é o momento certo, por algum motivo. Tá todo. O que mais? Nossa, viraram as 3. A carta do casamento, eu falei dela. A carta 3 de ouros, das associações. E o 8 de espadas invertido. 8 de espada invertido me remete a essa questão de não estar vendo as situações que estão ocorrendo em volta de vocês. Por isso me remete a essa questão da pausa, de aguardar o momento certo. Porque tem algum tipo de questão aqui que vocês não estão vendo ou não querem ver. Tá? Gente, o barulho. Okay. No corte de vocês, a gente tem o diabo invertido. Não é uma carta péssima para essas questões emocionais, tá? O cavaleiro de copas invertido. Algum tipo de comunicação emocional que está parado. Gente, é que vocês vão bater agora, na hora da leitura. Não tem muito o que fazer, Ouro. A gente vamos terminar essa leitura aqui, com essa martelada na cabeça. Isso é um sinal, hein? Isso é um sinal. Tem alguma coisa que vocês não estão vendo aqui nessa questão de marcar para assinar um contrato. Algo que vocês vão celebrar ou pretendem celebrar. Eu vi os 6 de copas aqui no fundo do deck. Mandou dizer uma mensagem. Não sejam ingênuos. Eu não sei o que é, mas só estou passando. Não sejam ingênuos. Tem uma questão de ingenuidade aqui, de não estar vendo com clareza uma situação. Esquisito. Gente, o que mais para tudo? Nossa. Ouro. 5 de paus caiu em cima na posição de obstáculo, ó. Caiu assim, em cima dessas 6 cartinhas aqui, onde tem aquela questão dessa associação com um grupo de pessoas ou mais pessoas no qual vocês não estão enxergando com clareza ou não estão querendo enxergar uma situação aqui que envolve conflitos. Tem uma questão de conflitos aqui, disputa. Eu sabia que tinha
Tinha alguma coisa pegando. Vou até colocar ela na posição que ela caiu de obstáculo. Vocês precisam ver isso com carinho, tá? 10 de paus, uma situação de conflitos e peso. Mas o 10 também me remete a uma finalização. Rainha de paus invertida é alguém que não toma ação, não toma atitude, é uma pessoa covarde. Se a gente estiver falando, eu tô falando da energia, uma pessoa covarde, autoestima muito baixa, não é uma pessoa segura de si ou seguro, e também faça isso para outras pessoas. Rainha de paus invertida, uma pessoa totalmente insegura do que quer, tá? Aí caiu a carta da justiça, a energia de Libra. Vem pedindo para vocês terem sabedoria aqui para identificar algo que não está funcionando. Tem algo de decisão também referente a essa rainha de paus. Energia de Áries, Leão com Sagitário. 10 de espadas no fundo do deck. E já tem um 10 de paus aqui. 10 de espadas invertido é alguém que não quer sair de uma posição de vítima. E eu sinto que é a energia dessa rainha de paus aqui, que é a pessoa covarde sem atitude. Quis desenrolar, a gente estava caminhando para um tipo de celebração aqui, marcar algo, aí de repente tem algo que não tá se encaixando. Essa energia segura, ou são vocês ou é a outra pessoa, tá? Energia dessa pessoa insegura. Será que essa pessoa tá dando para trás, Touro? Ou são vocês que estão dando para trás nesse vínculo? Não estão tendo firmeza de se associar a essa pessoa? Roda da fortuna invertida é algo que não vai para frente, tá? E na soma aqui dá 20. 20 é o julgamento, é a decisão. Na soma aqui dá 20. Julgamento, a decisão. Alguém aqui vai pedir por não se associar. O carro invertido e a roda da fortuna invertida. Alguém vai desistir de se associar aqui. Deixa uma carta final. Gente, essa martelada tá... Como é que faz? Mais uma. Tá todo, um conselho final. Depois eu vou ler uma mensagem com gotas de esperança. A temperança invertida. Em cima dessa situação aqui da rainha de paus. Uma pessoa que não tem equilíbrio nenhum. Ela não sustenta nada. Não sustenta nem a palavra dela. Por isso que eu acho que tem alguém que vai dar para trás aqui. Muito claro. Ó, rainha de copas no fundo do deck e a gente tem um 7 de espadas invertido. É a pessoa fugindo, gente. A pessoa vai dar no pé. Não... Ó, essa pessoa... Cavaleiro de espadas invertido. Essa pessoa não quer
se movimenta, não quer se associar, ou são vocês que não desistiram. A estrela, gente, as cartas não estão todas invertidas, tá? A estrela invertida me remete a uma situação de que o desejo não vai ser realizado. O que estava planejado aqui na linha de frente não vai se concretizar porque uma das partes deu para trás, tá? Eu vou ler uma mensagem com rapidinho, gotas de esperança, para a gente poder fechar essa leitura toda. 67, vou ler essa aqui, que diz assim: a vida de cada um não está na abundância das coisas que possui, ensinou Jesus. Quando existem com os cofres cheios de dinheiro e trazem a consciência marcada por uma profunda amargura, a sua vida não está no que você possui, mas na forma como você conduz os seus pensamentos. Se voltados para o amor, sua vida torna-se de paz e alegria. Se apenas dirigirem para a valorização das coisas materiais, você um dia se depara com o desencanto e o sofrimento. Coloque isso no seu coração. Valorizar o aspecto espiritual da vida é construir uma existência digna e feliz. Touro, é isso que eu tenho para vocês hoje. Perdão, 1000 perdões por esse barulho. Felizmente não está ao meu alcance poder resolver, mas a gente segue assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Beijo.